Olá, seguidores do canal Brenda Santunioni, tudo bem? Bem-vindos a mais um Bom Amigos Pet. E hoje quero agradecer aos nossos patrocinadores que permitem que vá ao ar esse programa toda terça-feira para vocês. Vamos falar no programa de hoje sobre a leishmaniose visceral. Convidei uma veterinária que tem agenda, gente, hiper concorrida, nós não íamos deixar de tê-la aqui. Foi uma indicação da nossa patrocinadora, Luísa Pontes, e ela veio nos prestigiar, nos brindar com essas informações, que é a Fabiola Almeida. Bem-vinda, Fabiola. Muito obrigada, Brenda. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder compartilhar aí um pouquinho do meu conhecimento com vocês sobre a leishmaniose, canina, que é algo tão comum aqui hoje na nossa região e que muitas pessoas ainda não sabem o que é e não sabem da doença em si. Tá, ô Fabiola, mas a leishmaniose, ela é transmitida até um mosquito como vetor, não é isso? Isso. E o mosquito tem que já estar contaminado, aí contamina o animal, mas não passa de animal para animal, é isso? Isso, na verdade, assim, a leishmaniose, ela passa, sim, de um animal para outro, Olha. tá? Inclusive, ela é considerada hoje uma zoonose, então ela passa também para nós, Pro ser humanos, humano. tá? Porém, ela precisa desse mosquito aí, que é denominado mosquito palha, como o intermediador aí da doença. Então, o mosquito palha, ele precisa picar o cão contaminado e picar o outro cão que não está contaminado para poder transmitir a doença. Então, a transmissão é por meio da picada do mosquito palha. Então eu falei errado. O animal, o cão, já está com a doença, mas ele pegou de onde? Que aí Provavelmente desse mosquito que já estava contaminado, porque já havia picado outro cão e ele foi infectado. Mas a nossa região não era a região desse mosquito, é? Não, aí que tá, Brenda. Antigamente, na nossa rotina clínica, nós atendíamos cães, sim, positivos para leishmaniose, mas eram cães vindos de outras regiões, como, por exemplo, das regiões vizinhas mesmo, Belo Horizonte. Eu tinha muitos pacientes que foram comprados em BH e vieram para Viçosa, e aqui nós fizemos o diagnóstico, ou pacientes de tutores que vão até BH para passear, levam seus animais e esses animais se contaminavam lá. Porém, hoje em dia, atualmente, a gente está pegando muitos casos de animais de Viçosa, Restrito daqui, Ponte Nova, Ubá, que nunca saíram e que testam positivo aí para leishmaniose. E já tem vários estudos aqui na região mesmo, estudos realizados pela Universidade Federal de Viçosa, que comprovam para a gente a presença do mosquito palha aqui em Viçosa. Mais um sinal que o meio ambiente está realmente descontrolado, né? Fabio, nós vamos para um intervalo? E aí depois eu gostaria que você me falasse a respeito dos sintomas. Combinado. Que eu acho que vai tomar o segundo bloco, porque ainda tem as questões do tratamento, que é muito controverso. Vocês ficam aí, a gente volta em instantes. Volta no programa Bons Amigos Pet, hoje falando de leishmaniose. Quero lembrar vocês que no final deste programa tem um vídeo com algum animal para adoção. Espero que você goste do vídeo e adote esse animalzinho que a gente vai colocar no final. A Fabiola estava falando para a gente no primeiro bloco a respeito de
de como que se transmite a leishmaniose. Doutora Fabiola. E é poderosa a mulher. Fabiola, mas aí o sintoma? Porque ele pode ter a doença, mas também pode não ter sintoma nunca na vida, não é? Exatamente, Brenda. O que acontece aí, pessoal? A maioria dos pacientes portadores da leishmaniose, eles podem ser assintomáticos por um período longo aí de suas vidas. Porém, muitos deles, quando a carga viral aumenta, eles começam a apresentar aí algumas sintomatologias clínicas. E nós temos alguns sinais que são muito clássicos aí da leishmaniose, como, por exemplo, os sinais dermatológicos. Os pacientes, eles podem ter alterações, lesões de pele, ferida na pele, um crescimento anormal aí da unha. Então, os pacientes portadores de leixe, alguns deles têm a unha muito grande, essa unha cresce além do normal, tá? Às vezes o proprietário corta e não entende o porquê essa unha está crescendo tanto. E a gente pode ter aí também outros sinais associados, como sinais neurológicos, os linfonodos, que são também órgãos de defesa aumentados, O tá? que é linfonodo? Linfonodo, Brenda, é como se fosse órgãos linfóides. Imagina aí, sua mãe antigamente já falou assim, Brenda tá com cachumba. É o linfonodo reativo. Os linfonodos são órgãos linfóides que produzem células de defesa. E o animal, e também a gente, tem ele presente em vários locais do corpo. E a leixe, muitas das vezes, ela está presente ali no linfonodo. Então, se ela está presente no linfonodo, a gente tem um processo inflamatório desse linfonodo, ele aumenta. Eu falo que é como se fosse um nódulo. Quando a gente palpa o linfonodo, a gente sente um limão, como se fosse um limão, Sim. porque ele está tão aumentado, ele é do tamanho de uma bolinha de gude. Mas quando nós temos aí a infecção do animal pela leixe, muitas das vezes ele fica do tamanho de um limão, ele aumenta. E ele geralmente, pessoal, no animal, ele está na região ali de mandíbula, ele está na região atrás ali da perninha do cão. Então, geralmente são os locais ali na região de escápula, são os locais que a gente percebe o linfonodo aumentado. E o animal sofre nesse período aí que está aumentando o linfonodo? Ele tem dor, ele tem sofrimento? Então, Brenda, os sinais são muito variados, né? E não necessariamente o paciente com leixe vai ter todos os sinais. Já tive pacientes com leixe que não tinha esse aumento aí do linfonodo que a gente denomina linfadenomegalia. Mas alguns desenvolvem doença renal, outros algumas alterações neurológicas, tá? Então, os sinais clínicos são muito diversificados. E o que eu gosto de falar? A leixe é uma doença imitadora. Então, às vezes, o animal tem vômito e diarreia e ele pode, inclusive, ter leishmaniose, tá? Mas o animal, dependendo da fase da doença, ele sente dor, sim, sente incômodo, porque imagina só, um animal que está com alteração neurológica, um animal que está com lesões de pele, feridas de pele. Se a gente não tratar, né, não dar esse tratamento de suporte, ele vai sim sentir dor. Perfeito. No próximo bloco, gente, nós vamos falar sobre esses tratamentos. Mas antes, a gente tem poucos segundos, gostaria que você me respondesse o seguinte. Como que, não sei se você falou e eu passou batido, que é a transmissão? É via oral? Como que é a transmissão de um animal para o outro? É só pelo mosquito? Só pelo mosquito, tá, pessoal? A transmissão, mais uma vez, ela é só por meio da picada do mosquito palha que está infectado. Então, um cão é positivo, o mosquito palha foi lá, picou ele. Se ele picar o outro animal, ele transmite a doença. E não só outro cão. Se o mosquito palha contaminado me picar, eu também me contamino, tá? E aí o ser humano tem o mesmo sintoma? O ser humano vai depender muito, mas geralmente os sintomas são muito parecidos. E o gato também pode ser cometido? O gato também. Nossa, é muito comum em gato, cão e em nós humanos, tá, Brenda? Perfeito. No próximo bloco a gente vai saber um pouquinho sobre os tratamentos. Fica aí, não sai daí não.
Queridos, estamos de volta no Bons Amigos Pet com a doutora Fabiola Almeida. E ela está falando sobre leishmaniose. E neste bloco nós vamos falar sobre os tratamentos. Doutora, por que que é tão controverso o tratamento? Tem gente que acha que é melhor não tratar, melhor sacrificar, fazer a eutanásia. E caso aconteça que um animal morra disso, é obrigação da gente, tutor, encaminhar para os órgãos de saúde para que leve para outro lugar para fazer a autópsia, não sei, ou a contagem, não sei como que fala. Então, Brenda, na verdade, vamos focar aqui no tratamento. Tá. Por que que o tratamento aí é tão controverso? A primeira coisa é porque o tratamento, ele traz somente a cura clínica para o animal. Ou seja, com o tratamento a gente consegue aí minimizar, melhorar a sintomatologia clínica do paciente. Porém, pessoal, a cura parasitológica nós não conseguimos. O animal, ele continua portador da leishmaniose e continua aí transmissor. Então, o que que a gente acredita com o tratamento? Que se a gente diminuir a carga parasitária, esse paciente tem melhora dos sinais clínicos, mas em algum momento da vida dele, essa carga parasitária pode aumentar de novo e ele voltar a ser transmissor. Então, muitas pessoas acham que instituindo o tratamento vai ter a cura por completo do paciente. E não é assim. Eu tenho vários pacientes hoje em tratamento, tá? E assim, o que a gente percebe, o que eu percebo, que eu consigo ali diminuir a carga parasitária, fazer o animal deixar de ser transmissor e ter uma melhora clínica desse paciente. Mas quando eu faço o teste de leishmaniose, esse animal continua positivo, entendeu? E aí, só que ele não está transmissor. Mas em algum momento ele pode voltar a ser transmissor. Por isso que quando a gente decide, né, por tratar o animal, o tutor tem que ser um tutor muito cuidadoso, porque esse animal ele vai ter que ter um acompanhamento muito de perto do veterinário para o resto da vida dele. Mas é um tratamento longo e caro, né, doutora? Isso, aí esse é um outro ponto, Brenda. O tratamento, né, que hoje é legalizado, que hoje é preconizado, é o uso do milteforam, que é realmente uma medicação muito cara. Então, tratar um animal com leite, né, ainda é muito caro e ainda não é uma condição aí de isso para todo mundo. Então, infelizmente, aqueles tutores que não podem tratar, a eutanásia é a melhor opção. O que não pode é ficar com o paciente com leishmaniose em casa sem tratamento e sem eutanásia. Nossa, gente, é uma dor, tá? Mas deixa eu te falar. Tá bom, tratou, levou na veterinária, lá na doutora Fabiola ou na Luísa Pontes, ou em outras tantas boas que nós temos, né? Sim. Em Viçosa. Aí regulou ali, né? Normalizou. O uso de uma coleira que espanta o mosquito é outra questão importante de ter, né? Porque a gente acaba vivendo com o animal e correndo o risco, a família toda, né? Exatamente. Então, assim, pessoal, se o tutor, né, optou por tratar, se você, tutor, optou por tratar seu animal, além do cuidado com a introdução da medicação, nós temos que ter vários outros cuidados. Então, é um tratamento bem rigoroso. E quais pontos são esses? Esse animal, Brenda, ele vai ter que ter um horário para sair de casa, tá? A gente não recomenda que ele saia ao entardecer, que é o horário que o mosquito gosta aí de picar, é o horário que ele sai aí para dar sinal de vida. Sim. Além disso, esses animais vão ter que usar uma coleira com ação repelente. Hoje no mercado aí a gente tem a Excalibur, tem a Seresto, que tem essa recomendação aí de ter ação repelente contra o flebótomo da leishmania.
E, além disso, esses animais precisam também de usar repelente corporal, tá, Brenda? Isso é extremamente importante. Toda vez que sair. Toda vez que sair. E outra recomendação que a gente também passa aí para os proprietários é que esses animais, né, que a casa que esses animais vivem seja telada. Então, cortina telada, janela telada, tá, gente? Tudo que for janela é importante telar para evitar também que o mosquito entre dentro de casa, pique o animal e transmita a doença aí para os tutores. Sim, é uma decisão que só o tutor pode tomar. E para encerrar, eu queria que você falasse muito rapidamente a questão, o ser humano tem que, você já falou que os sintomas é mais ou menos igual. E o tratamento também, ele vai ser portador também a vida inteira? Não, diferente. O ser humano, geralmente, no ser humano a gente consegue aí a cura parasitológica muitas das vezes. Com tratamento barato? Com tratamento mais em conta, tá, Brenda? Porque no paciente humano tem aí as medicações mais em contas que são liberadas e legalizadas. E a medicina veterinária foi adaptando essas medicações nos cães, mas nós não tivemos aí a aprovação. E você me perguntou também, Brenda, se esses animais, quando vêm a óbito, precisa, né, de levar para algum local. Na verdade, se você já sabe que o seu animal é positivo, é importante que você só notifique, tá? A vigilância sanitária. A vigilância sanitária. Não precisa levar seu animal até a vigilância para necrópsia, autópsia, não. Se o diagnóstico já foi fechado de leite, você já sabe que ele tem, é só notificar. Mas geralmente essa notificação é feita pelo médico veterinário aí responsável pelo caso. O tutor não precisa preocupar em notificar. Está no protocolo de vocês? Está no nosso protocolo. Geralmente, se eu fiz o diagnóstico, eu já faço aí a notificação. Que é importante, né? Para a cidade ter esses dados. Muito importante, é muito importante. E para saber, né, gente, que na região existe a leite, para os tutores ficarem mais atentos aí, porque hoje a melhor forma que a gente tem aí de evitar a leishmaniose é com a prevenção, tá, Brenda? Prevenção pela vacina, hoje nós já temos a vacina aí para leishmaniose. É uma vacina só ou é aquelas que a gente compra de V8, V10, vem Na verdade, ela é isolada, tá? Chama Leite, tem várias no mercado, tem Leishmune, Leishtek, tem as várias aí, mas a gente sempre faz 2 doses dela e repete ela anualmente, tá? Perfeito. E além disso, a gente também recomenda, né, para prevenir aí os animais de contraírem a leixa, é o uso da coleira repelente, né? Perfeito. Seresto ou Excalibur. Eu falo que é mais fácil. Mesmo depois de vacinado? Mesmo depois de vacinada, é uma segurança maior, né? Nenhuma vacina é 100%, Brenda. Sim. A gente tá vendo aí, né, o Covid, todo mundo se contaminando por Covid de novo, e a leite também é uma vacina que não é 100%. Sim. Na verdade, a vacina de leite, ela não é 100%. Sim. Então, nesses casos aí, a gente recomenda que, além do uso da vacina, né, anualmente, os tutores coloquem a coleira Seresto aí nos seus animais. Perfeito. Gente, estou colocando as redes sociais aqui da doutora Fabíola, para vocês quiserem saber um pouco mais, acompanhar a vida dela profissional. E muito obrigada. Eu que agradeço, Brenda. É um imenso prazer poder estar aqui com você. Gente, até semana que vem a gente se encontra aqui no Bons Amigos Pet. Aproveita, curta, compartilhe, comente nesse vídeo e mande para um amigo. Tchau! Tchau, pessoal!